Em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Os homens e mulheres negros sofreram por mais de 3 séculos com a opressão em benefício de uma minoria de senhores que controlavam vidas, terras, a produção agrícola e os destinos da nação. A abolição da escravidão não foi fruto da bondade da princesa Isabel, mas resultado de um processo de luta e resistência de escravos que organizaram os quilombos para se proteger e viver. Foi muito importante a luta também do movimento abolicionista, que reuniu intelectuais, escritores, diplomatas e parlamentares, como Joaquim Nabuco. Nabuco considerava a escravidão o centro de todo o nosso organismo social, que impôs consequências perversas para o país em todas as áreas. Para ele, a resolução desse conjunto de distorções estaria condicionada à tarefa de libertação dos escravos. Com a emancipação, seria inaugurada uma época nova, marcada por reformas sociais para apagar todos os efeitos do regime. A escravidão foi abolida, mas o sonho de Nabuco de apagar todos os efeitos do regime ainda não se realizou. Por isso, boa parte do movimento negro não comemorou o 13 de maio, por considerar a assinatura da princesa Isabel um ato formal, que não foi seguido por um conjunto de reformas necessárias para a emancipação do povo brasileiro. Senhor presidente, os 350 anos de escravidão que submeteram gerações e gerações no Brasil deixaram 2 heranças: a violência como instrumento de opressão e o racismo como forma de dominação. Vejam um número alarmante. Das 56 mil pessoas que são assassinadas todos os anos no país, 53% das vítimas são jovens. Desses jovens mortos, 77% são negros, mais do que 3/4, e 93% são do sexo masculino. Por essa razão, os homicídios de jovens representam uma questão nacional de saúde pública, além de grave violação aos direitos humanos, refletindo-se no sofrimento silencioso e insuportável de milhares de mães, pais, irmãos e comunidades. A herança da violência e do racismo que a escravidão deixou está viva e representa um problema estrutural e sistêmico para o nosso país. E precisamos debater essa questão, fazer um diagnóstico e construir políticas para enfrentar o que o movimento negro chama de genocídio da juventude negra. Na semana passada, realizamos a 2ª sessão da CPI de assassinatos de jovens, que foi instalada no Senado Federal, e apresentamos nosso plano de trabalho. Consideramos que essa CPI trata, e aqui está a nossa presidente, senadora Lídice da Mata, daqui a pouco, às 19h30, vamos ter uma audiência pública extremamente importante, né? Consideramos que essa CPI trata de um tema importantíssimo, que representa uma tragédia nacional: a morte de jovens brasileiros e brasileiras de 12 a 29 anos em homicídios dolosos. Hoje, acabei de me referir a isso, às 19h30, teremos nossa primeira audiência pública, que vai ser televisionada e transmitida pela TV Senado, que contará com a presença do Dr. Inácio Cano, professor fundador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do professor Marcelo Neri, professor do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, e do Dr. Michel Misse, professor do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa primeira audiência pública tem vistas a apresentação de dados e indicadores sobre homicídios de jovens nos últimos anos.
Os dados do relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial 2014, divulgado na semana passada, apontam que a juventude negra é a principal vítima da violência no país. Jovens negros têm 2,5 vezes mais chance de serem assassinados do que jovens brancos. O estado onde eu nasci, a Paraíba, eu sou senador pelo Rio, mas sou paraibano, tem o segundo pior coeficiente do índice de vulnerabilidade juvenil, atrás apenas de Alagoas. Lá, a taxa de homicídios de negros é 13 vezes maior que a de brancos. Os homicídios dolosos são a primeira causa de mortes entre jovens. Esse índice é considerado epidêmico pela ONU e faz do país um recordista num dos índices mais trágicos, o mapa mundial da violência. O nosso país passou por grandes avanços sociais e econômicos nos últimos 13 anos, com a expansão de políticas de transferência de renda, a redução do desemprego, a ampliação do trabalho formal, a valorização do salário mínimo. Em 30 anos, o Brasil conquistou a democracia, aprovou a Constituição Federal, controlou a inflação e implementou um programa amplo de políticas sociais que melhorou a vida de milhões de pessoas. As políticas do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma reduziram desigualdades, tiraram 36 milhões de brasileiros e brasileiras da linha da pobreza. No entanto, a violência contra a nossa juventude não diminuiu de forma significativa. E o número de assassinatos de jovens envergonha o nosso país. Nos últimos 30 anos, enquanto a taxa de homicídios da população não jovem no Brasil cresceu 118%, que é um número absurdo, a de jovens cresceu 194%. Todo ano, 56 mil famílias sofrem com a perda de um jovem morto de forma trágica. Já os homicídios por armas de fogo, nesse mesmo período, saltaram, pasmem, senador Hélio José, 463% entre jovens de 15 a 29 anos. Um aumento de homicídios por arma de fogo em 30 anos subiram 463%. Compreendemos que o Estado brasileiro tem responsabilidade. E os poderes executivo, legislativo, judiciário, nas esferas municipais, estadual e nacional, precisam enfrentar essa questão. No Senado Federal, podemos dar uma importante contribuição. Senhor presidente, a CPI do assassinato de jovens começa seus trabalhos em um momento de discussão da PEC 171 de 1993, que prevê a redução da maioridade penal, o PL 3722 de 2012, que altera o Estatuto do Desarmamento, o PL 4471 de 2012, que acaba com os autos de resistência, e a PEC 51, de minha autoria, que trata da reformulação do sistema de segurança público e o modelo de polícia no país. Senador, é realmente alarmante. Brasília está estarrecida. Pra você ter uma ideia, de sexta para cá, nós tivemos o assassinato de um ex-policial da PM de Brasília e atual policial federal, deixando órfã uma família, um jovem, tinha menos de 30 anos. Tivemos o assassinato de um sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, covardemente assassinado a tiros. E ainda tivemos o assassinato de um conterrâneo, quer dizer, se é paraibano, mas um adotivo do Rio de Janeiro, de um conterrâneo seu, que é um coronel do Exército. Esse foi vítima de uma armação ardilosa por causa da questão da pensão. A sua esposa armou a situação, lamentavelmente, que vitimou, fizeram um sequestro relâmpago e assassinaram o jovem coronel do Exército Brasileiro. Então, é alarmante, é
preocupante. Então, a Vossa Excelência tem total acerto quando coloca esses dados preocupantes e que o nosso país precisa analisá-los com muito cuidado para, inclusive, não piorar a situação. Quando a gente fala sobre essa questão de maioridade penal, sobre algumas questões que nossas penitenciárias já lotadas, tá certo, não vão servir para poder sanar esse grave problema da violência que nós temos no país, principalmente fruto de algumas injustiças sociais, que quando a gente vê que projetos como de terceirização e outros projetos vêm a acentuar essa degradação do nosso povo brasileiro, a gente precisa realmente ter muito cuidado com o que estamos fazendo aqui nessa casa para evitar exatamente que esses índices alarmantes de crime e de violência continuem aumentando em nosso país e fazendo da gente, inclusive, uma vergonha, porque um país que é lindo por natureza igual ao nosso não pode ter tanta violência igual a gente percebe hoje. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, dizer que essa CPI, que Vossa Excelência faz parte junto com a senadora Lídice da Mata, é de muita relevância para o nosso país, porque os assassinatos da nossa juventude, da nossa força de mão de obra ativa, tá certo, que está acontecendo hoje, é inaceitável e a gente precisa fazer alguma coisa. Muito obrigado, senador. Eu agradeço muito, senador Hélio José, dizer que Vossa Excelência tocou em temas importantes. A gente acabou montando e Vossa Excelência faz parte, Vossa Excelência fundou essa frente parlamentar progressista aqui, porque nós estamos preocupados com a série de pautas que vem da Câmara dos Deputados e está numa agenda conservadora que tenta se impor no país. Vossa Excelência falou aqui da redução da maioridade penal, né, mas eu falo de um outro ponto muito importante, o Estatuto de Desarmamento, que foi uma grande conquista da sociedade brasileira. Infelizmente, a bancada da bala se organiza na Câmara dos Deputados e eu estou convencido que se houver um retrocesso em relação ao Estatuto de Desarmamento, esses números que são terríveis vão explodir. Né? E aqui eu falo, quando falo da juventude, Vossa Excelência citava o caso do Distrito Federal, né? Mas, sinceramente, a juventude que está morrendo é a juventude que vive nas periferias, é a juventude mais pobre, é a juventude trabalhadora, são jovens negros, né? Que estão sendo, eu digo, no meu estado, assassinados pelo tráfico, pela milícia e, às vezes, por uma polícia despreparada. Por isso, quando eu falo da PEC 51, que reestrutura o sistema de segurança pública, introduz o tema da desmilitarização, porque vale dizer, e Vossa Excelência também falou nisso, os policiais estão sendo vítimas desse sistema também. O Brasil é um dos países onde a polícia mais mata, mas onde mais morre também. E algumas questões nós vamos ter que começar a enfrentar. É um debate difícil de ser feito, mas essa política de guerra às drogas tem fracassado no mundo inteiro. Você colocar como centro da estratégia de uma política de segurança de um determinado governo do Estado o combate ao tráfico de drogas, eu acho que isso tem penalizado a polícia e a nossa juventude. Isso não está surtindo o efeito. Mais importante que qualquer coisa é a defesa da vida, controle das armas. Então, acho que esse é um debate complexo, mas que nós vamos ter que aprofundar a partir dessa CPI, porque todo mundo sofre pressão dos seus estados para discutir a questão da violência. Antigamente, a discussão sobre a questão da violência estava muito centrada em São Paulo e Rio. Vossa Excelência sabe que não é mais isso. Agora, todos os estados do Brasil estão enfrentando problemas gravíssimos nessa área e é preciso que a gente aprofunde o debate para mudar a estrutura desse sistema que não está funcionando a contento. Senador Hélio José, eu estou ocupando a relatoria dessa comissão, que tem na presidência essa guerreira senadora Lídice da Mata, na vice-presidência o senador Paulo Paim. Nós apresentamos um plano de trabalho que tem como objetivo levantar elementos para responder perguntas que consideramos importantíssimas. Quem comete o homicídio doloso? Ou ainda, em outras palavras, quem mata? Onde se mata? Quando se mata? Como se mata? Por que se mata? E quem morre? A primeira tarefa da CPI é levantar mapeamentos e diagnósticos
existentes no cenário brasileiro, levando em conta especificidades e complexidades. Vamos trazer ao Senado especialistas, pesquisadores e estudiosos do tema. Em seguida, realizaremos oitivas com a sociedade civil organizada para o enfrentamento do tema, representantes de instituições, agentes estatais, profissionais de segurança pública, parentes de vítimas da violência letal. Experiências bem-sucedidas no campo da segurança pública, com efetivos resultados na redução de homicídios dolosos em município e estados brasileiros, assim como na seara internacional, serão objetos da nossa atenção. Por isso, contaremos com o apoio de entidades da sociedade, dos movimentos negros, de mulheres, de jovens contra a violência, movimentos hip-hop, organizações da sociedade civil ligadas à luta pela paz, dos movimentos pelos direitos humanos, contra o racismo, de combate à violência contra a mulher, contra a homofobia, contra o extermínio de índios, entre outros. A imprensa e as mídias alternativas, bem como as redes sociais, também são extremamente importantes, assim como os institutos de pesquisas e os setores acadêmicos. Nessa CPI, esses atores serão ouvidos e serão protagonistas, com suas múltiplas vozes e olhares, desde o planejamento até a aprovação do relatório final, que pretende propor e recomendar ações efetivas para a diminuição da taxa epidêmica de morte violenta de jovens no nosso país. Queremos também realizar algumas visitas in loco para averiguação, de acordo com a demanda apresentada ao longo dos trabalhos. Oitivas com casos específicos e solicitar diligências, principalmente para compreender novas tendências, como, por exemplo, a interiorização da violência do país, que eu já tinha falado sobre isso. No âmbito do apoio institucional, solicitamos a disposição e empenho para diálogo das diversas esferas governamentais do Poder Executivo, as várias instâncias do Poder Judiciário e os de todos os níveis do Poder Legislativo. Senhor presidente, subi à tribuna no Senado no dia 6 de abril, com tristeza para lamentar mais uma morte no estado do Rio de Janeiro. A morte de Eduardo de Jesus Ferreira, de apenas 10 anos, que tinha morrido dias antes, quando brincava na porta da sua casa, na comunidade do Areal, integrante do Complexo do Alemão do Rio de Janeiro. Uma criança foi morta, atingida por um disparo desferido por um policial militar. E não podemos admitir que as crianças e jovens do nosso país sejam assassinados. O Estado tem responsabilidade e, com a CPI, daremos a nossa contribuição para aprofundar a investigação da violência letal, com a apresentação de dados e dinâmicas específicas. Queremos investigar os temas organizados em 2 eixos principais: prevenção e responsabilização. No eixo prevenção, abordaremos a questão do controle de armas, o Estatuto de Desarmamento, além da investigação de políticas públicas preventivas, como ações de cultura e lazer, educação, esporte, trabalho e renda, diversidade, enfrentamento ao racismo institucional, saúde e participação social. No que toca ao eixo de responsabilização, 2 frentes deverão ser analisadas: a persecução criminal de quem comete o crime e a responsabilização política e judicial de instituições e seus representantes. Assim, chegaremos a questões complexas, como a desigualdade do acesso à justiça, ritos investigativos, atuação de agentes públicos, sistema penitenciário e sobre dinâmicas interinstitucionais. Para isso, dedicaremos esforços no sentido de aprofundar a investigação acerca da violência letal praticada por agentes do Estado. Senhor presidente, os números demonstram que as vítimas de homicídios dolosos no Brasil têm idade, cor e sexo, e refletem contradições históricas da sociedade brasileira,
como a manutenção da escravidão por 350 anos, como o período de industrialização sustentado em 2 ditaduras, como o processo de democratização que ainda não se completou e uma era democrática que não conseguiu enfrentar o problema da violência. O nosso desafio nessa comissão parlamentar de inquérito está acima de qualquer questão partidária ou alternância natural dos governos que enfrentam o problema. Trata-se de um desafio a todos os brasileiros que comungam do sonho de Joaquim Nabuco de apagar todos os efeitos do regime escravocrata. Com isso, estaremos dando nossa contribuição decisiva para salvar a vida dos nossos jovens, de modo a que eles possam ser os destinatários e os beneficiários da profunda transformação social que o Brasil está vivendo nos últimos 13 anos, com uma opção clara pela redução das desigualdades, que tem o poder de conduzir o país a um novo patamar de cidadania. Afinal, qual a validade desses avanços se não conseguimos parar de matar os nossos jovens? Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo, pela tolerância de Vossa Excelência, muito obrigado pela parte também.